Nesse vídeo eu vou falar a respeito da importância da hermenêutica na prática clínica. O que isso significa que na psicologia é extremamente importante a arte de interpretar o outro, a arte de entender a perspectiva do outro, essa questão da interpretação. E a essa arte da interpretação a gente chama hermenêutica. E a hermenêutica a gente não olha apenas diante de um único ângulo o que aquela pessoa está dizendo. Existem várias perspectivas e a gente nunca esgota o significado do que foi dito, mas olhando de diversos ângulos a gente consegue ir expandindo a nossa percepção a respeito de algo. Então a gente pode, por exemplo, analisar perante uma análise gramatical e linguística, e essa análise vai ser tratar como um certo filólogo. Entender de gramática é importante para isso. Quem não fala bem o português não consegue entender bem o que o outro está dizendo. Isso significa atentar-se não apenas ao que a pessoa disse, mas como ela escolheu as palavras, o tom de voz, as pausas, repetições, construções gramaticais. Por exemplo, uma pessoa pode falar as coisas me acontecem ou dizer eu fiz. Pensa, por exemplo, um jornal que vai emitir ali um texto e fala assim: o governo aumentou os impostos ou os impostos foram aumentados pelo governo. A forma como você diz pode influenciar se a forma como o outro percebe, se foi uma coisa mais automática que simplesmente aconteceu ou se destaca realmente quem fez aquela ação. Então, entender o jeito que a pessoa constrói as frases e como isso constrói significado. Quando a gente vai tratar de textos que são traduções, né? Então você tem ali um livro de um autor, por exemplo, Freud, você vai ler uma tradução e você não sabe o idioma original, você pode consultar outras traduções ou até em outros idiomas. Mas na clínica isso se traduz com a pessoa contando a mesma história de várias maneiras ou para pessoas diferentes, e isso que você começa a perceber nuances. E a gente pode comparar também, não apenas do ponto de vista gramatical, a construção da frase, olhar para o que a pessoa está falando e vivendo diante de uma perspectiva literária ou narrativa. Então quem tem a habilidade aí e prática na leitura, na literatura, vai conseguir fazer isso com maior facilidade. A vida do cliente é uma narrativa em construção. O terapeuta ajuda a analisar que gênero literário está sendo construído ali. Será que a pessoa vê a vida dela como uma tragédia? Será que ela está enxergando a vida dela como uma comédia? Uma história heróica? Aquela trama tem personagens. Aqueles personagens possuem tipos que podem ser comparados com de outras literaturas, que são os arquétipos, né? Padrões de imagens que se repetem. Tem pontos de virada, né, que são aqueles climas, os plot twists, né, os pontos de virada, temas centrais que vão girando ao torno da narrativa. Tem pessoas que giram muito em torno do tema de justiça. Então você começa a identificar citações. As pessoas, sempre que elas falam, elas fazem referências, metalinguagem a outras obras. Isso é muito comum, por exemplo, que a pessoa ela faça referência a um filme que ela se inspira, a uma história bíblica que ela tem por referência, a alguma história ali da sua própria família que ela está espelhando, tentando talvez fazer igual ou evitar, mas a história dela tem uma outra história com a qual ela está ligada. Tem paralelismos. Os paralelismos são quando você repete duas frases, fala a mesma coisa de formas diferentes. Então você tem aqueles padrões que se repetem, e tudo isso aqui nos ajuda a entender a vida da pessoa diante da perspectiva de uma história, uma narrativa. Agora, a gente pode também analisar diante de outra ótica, que é muito mais aquilo que o pessoal da terapia cognitivo-comportamental tem feito, que é olhar para o que a pessoa diz diante de um sistema coerente de ideias. Como se a pessoa fosse um filósofo, como se a pessoa fosse um sistematizador e tentar entender a partir disso. E o terapeuta trabalha para ajudar o cliente a encontrar uma unidade lógica e coerência na sua história, no seu comportamento. Por que uma crença aparece diante desse sentimento? Como é que isso pode integrar, né, coisas que a pessoa disse que parecem desconexas? Então, tudo isso está muito mais ligado aí com o que a perspectiva da cognitivo-comportamental tem feito. A gente pode também comparar a história de uma pessoa dentro de um contexto histórico e cultural. Então, os padrões, os sintomas vão aparecer e ressoar na sua família ou na cultura que a pessoa vive. A gente pode também olhar pela ótica do diálogo interpretativo. O terapeuta deve colocar suas interpretações, mas em diálogo com outras perspectivas, talvez da supervisão, talvez de outras escolas psicológicas,
talvez das considerações da família. Então, diante da questão de que ninguém tem a interpretação final de um texto, cada um traz, de uma mensagem, cada um traz a sua contribuição, e aí por meio da conversa você vai, e do diálogo e do pensamento, você vai refletindo e chegando a uma interpretação mais precisa. Isso aqui é uma ótica dialógica a partir do diálogo para você interpretar. A gente tem também a questão de interpretar perante o impacto subjetivo e simbólico que aquilo teve para a pessoa. Isso aqui é o que Jung vai buscar fazer, como que entendendo, por exemplo, como uma experiência pode ter acalmado a tempestade interior de uma pessoa, como que aquilo pode ter alguma ligação com mitos, como o Jung vai colocar aí mitologia, por exemplo, dos deuses cananeus que esmagavam o herói, ele esmagava o deus do caos, que era aquele representado pelo mar, e portanto ele acalmava ali. Ou então pode comparar com a Bíblia, ou pode comparar também simplesmente com uma expressão popular, por exemplo, aquela expressão fazer tempestade em um copo d'água. Então você tem a água como um símbolo caótico em muitas culturas, e ele pode fazer uma análise ali do que a pessoa está trazendo, de um sonho, por exemplo, ou de um relato, a pessoa fala, parece que eu estou me atolando, me afogando, e aí a partir dessas comparações, você vai entendendo como a pessoa tem o seu próprio sistema de significado. Quem trabalha muito nessa linha é o pessoal, por exemplo, da fenomenologia da religião, o pessoal, por exemplo, Joseph Campbell. Isso aqui é um campo bem complexo. Agora a gente pode analisar de outras óticas também. Por exemplo, a ótica moral e prática dos valores e ações de uma pessoa. Isso se traduz em explorar a dimensão ética e valorativa da vida do cliente. O que esse sofrimento padrão ensina sobre os seus valores? Como você deseja agir no mundo? Qual a aplicação prática dessa nova forma de ver as coisas? Então, isso leva, é claro, a uma dimensão política, porque a ética e a política têm tudo a ver. Os valores de alguém têm tudo a ver com a política. Só que aqui tem um grande perigo, que é claro, você entrar numa militância. Então, existem sim consequências políticas para os valores de alguém, só que existe uma linha muito tênue e muito difícil que uma pessoa pode acabar ultrapassando e de acabar transformando a terapia em algo que ela não é, fazendo uma mistura aí. Existem outras... o pessoal da ACT, né, vai trabalhar muito com essas questões de valores da pessoa, o pessoal também aí da logoterapia vai ir muito nesse sentido, que vai falar muito a respeito da dimensão existencial da terapia. Então a interpretação ela passa por essa dimensão, essa ótica também. Então a gente tem, por fim, a importância... esse texto está um pouco estranho a construção dele, tá? Tem algumas coisas esquisitas. Mas é muito parecido com o que eu disse anteriormente quanto a comparar a narrativa da pessoa com estruturas universais, mitos, arquétipos, ressaltando as similaridades para comparar e entender melhor o que a pessoa está trazendo. Só que é claro que o que uma pessoa conta não vai ser igual ao significado de um mito grego, não vai ser igual ao significado de um mito hindu, porque cada pessoa tem a sua singularidade, e apesar de terem estruturas semelhantes no discurso, o que aquela pessoa diz é único. Então a comparação às vezes serve até para você perceber o que tem de único naquele discurso. Eu vou dar um exemplo. Eu encontrei um mito hindu a respeito de um homem que passa por uma grande inundação, e ele se parece muito com o mito bíblico, né, de Noé. E aí você vai falar, tá bom, como é que eu interpreto, como é que eu faço a hermenêutica desse mito hindu? Eu vou dizer que então que ele tem o mesmo propósito do ocidental que a gente tem, né? Ou melhor, não seria ocidental, do judaico, né? Do mito bíblico. E mito aqui eu não estou falando de mentira, tá? Eu estou falando de uma história simbólica, como o Joseph Campbell vai colocar. E aí você percebe na história que existem várias ênfases diferentes. Por exemplo, aquele herói, ele fica meditando. Então, em uma cultura oriental, o fato dele meditar é muito importante. E essa diferença é essencial para entender a diferença entre o significado do mito hindu para o mito que você tem na nossa cultura. Isso aqui que eu estou dizendo não é para menosprezar nenhuma cultura nem a outra, simplesmente para ressaltar que elas possuem suas similaridades, mas que é exatamente nas diferenças que você vai notar como cada uma é única. E por fim,
A clínica psicológica é, em sua essência, um espaço hermenêutico. O terapeuta é guiado por princípios de interpretação e auxilia o paciente a interpretar e reinterpretar a sua própria história, a fim de que ele possa ver a vida sob novas perspectivas, novas narrativas, novos sistemas de compreensão. Era mais ou menos isso que eu tinha para trazer no vídeo de hoje. Espero que tenha sido bom para você. Se tiver alguma coisa estranha no texto, apenas ignore.